Primeiro livro de Samuel 22, eu vou ler do verso 6 ao verso 19. Diz assim o texto: Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi e peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém ouve que me deste aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele fez provisões, ele deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado em tua casa? Acaso é de hoje que consulta a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa do teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Vamos orar. Pai amado, estamos mais uma vez na Tua presença, mais uma vez atendendo a santa convocação do dia do Senhor. Como é bom, Pai, nos reunir como igreja, povo que se chama pelo Teu nome, para exaltar a Tua majestade, mas principalmente para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela penetre o nosso coração, que ela venha discernir os nossos pensamentos, que por meio dela o Senhor nos instrua e nos santifique para a Tua própria glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 22 de 1 Samuel
traz um grande contraste entre Saul, o rei que foi rejeitado pelo Senhor, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ambos são pecadores, mas há grande diferença entre pecadores que rejeitam ao Senhor e pecadores que colocam a sua confiança em Deus e são por Ele justificados. Davi era um servo de Deus, ainda que tenha titubeado na fé e tenha pecado contra o Senhor. Você viu isso no capítulo anterior. Davi mentiu, Davi se fingiu de louco, porque não confiou que Deus iria guardá-lo. Davi então titubeia na fé, mas você viu nos versículos anteriores deste mesmo capítulo, que ele teve a sua fé renovada. E quando ele tem a sua fé renovada, ele volta-se para amar o próximo, ele para de se preocupar apenas com o seu problema, ele começa a dar atenção para os seus pais, ele quer colocar os pais em segurança, ele recebe aqueles homens amargurados de espírito e se coloca agora como capitão destes homens, além de obedecer e confiar no Senhor. Porque o profeta chega para ele e diz: saia deste lugar seguro e vá agora para Judá. O que parece uma ordem sem sentido. Como é que ele sairia de um lugar onde ele estava em segurança para ir agora correr perigo? Ele precisava confiar que Deus, que fez promessas para ele, que já o havia ungido por meio do profeta, iria guardar a sua vida. Em contraste, o que você verá aqui é que Saul está cada vez mais afundado em seus pecados. E lembre, Saul é o homem que tem ou que teve o privilégio de ter sido colocado como rei do povo. E ele está cada vez mais se distanciando do Senhor. O coração de Saul não é governado pela fé em Deus. O coração de Saul é governado pelo seu desejo de permanecer no trono, ainda que Deus tenha dito que estava rejeitando ele e colocando um homem segundo o seu coração no lugar dele. Saul parece querer teimar com Deus, e ele fará tudo para cumprir aquilo que o seu coração deseja. As dinâmicas do coração, elas são colocadas aqui de forma muito clara no livro de Samuel. Aquilo que domina o seu coração irá dominar a sua vida. Nós temos visto isso em vários textos. E hoje, mais uma vez, você verá o que ocorre quando os desejos começam a governar o seu coração. Eu afirmei aqui que Saul tem no seu coração o desejo de permanecer no reinado. E é isso que então está governando a sua vida. Quando os desejos governam o seu coração, você começa a julgar aqueles que estão à sua volta e que não agem de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. Dê uma olhada no texto. Com a saída de Davi do seu lugar seguro, Saul agora ouve notícias acerca dele. Está aí no comecinho do verso 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. A notícia chega então aos ouvidos do rei. E perceba que este homem, atormentado em seu espírito, está o tempo todo armado e em companhia dos seus servos. Ele está o tempo todo pronto para executar Davi, caso o encontre. Diz assim o texto: achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. A menção a Saul estar com a lança é bastante interessante, porque ele já atentou contra Davi, ele já atentou contra o seu próprio filho, quando ele entendeu que o seu filho estava contra ele. Ele arremessa a sua lança contra Jonatas. Saul ouve sobre Davi, e diante do que ele ouviu, ele agora começa a acusar aqueles que estão servindo a ele de conspiração. E ele faz isso considerando o fato de que nenhum daqueles homens
tinham avisado a ele sobre Davi, tampouco tinham avisado a ele que Jonatas estava junto de Davi. Veja o que vai fazer Saul, versos 7 e 8. Disse a todos estes: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou o meu servo para me armar ciladas, como se vê nesse dia. Repare bem as acusações. Ele está julgando os seus homens, os seus servos, dizendo: vocês estão se bandeando para o lado de Davi. Qual a evidência que Saul tem disso? Nenhuma. A única coisa que ele tem diante dele para fazer esse julgamento é que ninguém disse o que estava acontecendo. A questão é, eles estavam sabendo? O juízo que Saul está fazendo dos seus homens é um juízo correto? Ele está dizendo aqui que estes homens, em troca de terras e de posição no futuro reinado de Davi, estão traindo a Saul. É uma acusação muito grave, é uma acusação muito séria. A acusação é de traição. Ele mais uma vez irá julgar a boa ação do seu filho, quando protegeu um inocente que é Davi, dizendo que aquilo foi algo ruim. E mais ainda, ele está julgando o seu filho como se o seu filho estivesse agora aliado a Davi para tirar a sua vida. Olha, ninguém me avisou que o meu filho está conspirando contra mim e que ele está incitando Davi a tirar a minha vida. Um pai olhando para o filho, um filho fiel, que serve no seu exército, dizendo agora: está todo mundo contra mim. Perceba que todo o juízo de Saul é errado. Saul não julga segundo a reta justiça. Saul julga segundo aquilo que o seu coração deseja. Porque quando o desejo controla o seu coração, é isso que passa então a ser o ponto de aferição daquilo que está certo e errado. O que é certo? Aquilo que está de acordo com o meu desejo. O que é errado? Aquilo que está contra o meu desejo. Não tem nada a ver com a lei de Deus, não tem nada a ver com a glória de Deus, tem a ver com aquilo que eu quero. E quando o seu coração é governado por desejos, você começa a fazer a mesma coisa. O texto que nós lemos aqui de Tiago fala isso de forma muito categórica. A pergunta de Tiago no Novo Testamento será: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde, senão dos desejos que estão guerreando no seu coração? Tiago faz uma pergunta retórica e já emenda uma resposta. Ele sabe que a razão de nós entrarmos em conflito com outros é o fato de desejarmos algo a ponto disso tomar conta do coração e eu ser governado pelo desejo. E então todos aqueles que se colocam entre mim e o meu desejo são meus inimigos. Eu irei julgá-los a partir disso. É o que está fazendo este homem. O seu desejo é permanecer no trono. E agora, os seus soldados são julgados de traição, ninguém avisou a ele. O seu filho é acusado de planejar o seu assassinato. Todo mundo está contra ele. É assim que Saul está enxergando. E é assim que você vai enxergar a situação quando o seu coração estiver governado por algum tipo de desejo. Quem se opuser a você, ou se opuser àquilo que você quer, você verá como seu inimigo. Pecado, meus irmãos, para aqueles que têm o coração
tomado pelo desejo, não é aquilo que vai contra a Escritura. Pecado é aquilo que vai contra o que você quer. Não são as leis de Deus que designam ou que determinam o que é pecado. São as suas leis. É aquilo que você almeja. E ainda que diante de Deus as pessoas à sua volta não estejam pecando, você as enxergará como violadoras das leis do seu reino. Você se coloca como o soberano que determina quem está certo e quem está errado. Porque o que está em pauta não é mais o reino de Deus e a sua justiça. O que está em pauta é aquilo que você quer. Você fica cego. Você fica dominado pelo seu desejo. Então, quando você se ofende com algo que alguma pessoa fez, você precisa avaliar se a pessoa está pecando contra Deus. Você está olhando para alguém e ofendido com o irmão. É porque o irmão pecou? É porque o irmão quebrou a lei de Deus, pecando contra Deus e pecando contra você? Ou é simplesmente porque essa pessoa está fazendo alguma coisa contrária àquilo que você gostaria que ela fizesse? É preciso averiguar isso, porque muitos problemas relacionais, eles são fruto desse tipo de juízo temerário. A Bíblia não proíbe o juízo, o julgamento, mas a Bíblia vai dizer que o juízo temerário, que não parte da palavra de Deus, o juízo feito sem evidências, é pecado. Eu me lembro de uma ocasião, eu fui pastor em São Paulo, e eu fui pastor de uma congregação. E parece que em alguns lugares as congregações têm uma síndrome de nós somos a igreja pior, ninguém gosta da gente, tem essas coisas dentro de igreja. E eu era pastor da congregação. E um dia a presidente da SAF me chama e fala assim: pastor, o senhor pode pregar na programação da SAF que vai ter? Ia ter uma programação especial para as mulheres. Eu falei: lógico que eu posso pregar. Então ficou tudo combinado. E aí era muito perto a congregação da nossa igreja sede. Todo dia que acabava o culto, todo domingo que acabava o culto, eu ia para a igreja sede, porque lá era mais tarde, e de lá eu saía com o pastor para fazer alguma coisa. E então, num domingo eu fui até a igreja. A presidente da SAF da igreja me chama: pastor, o senhor podia pregar na nossa programação aqui para as mulheres? Falei: irmã, vai ter programação no mesmo dia na congregação, e eu me comprometi em pregar lá. Ela falou assim: não, mas a gente vai chamar todas as congregações para participarem aqui da nossa igreja. Falei: olha, se é assim, converse com a presidente lá da SAF, e se não tiver problema nenhum, eu prego, mas o meu compromisso primeiro é lá. A presidente da SAF conversou coisa nenhuma. Ela chegou lá e falou: vai ser programação na nossa igreja, e quem vai pregar é o pastor Milton. Acabou. Porque essa mulher começou a falar mal de mim, começou a falar que eu desprezava a congregação. Ela não tinha nenhum elemento para fazer isso. Que eu estava preferindo servir a igreja sede em vez da congregação. E um dia eu fui lá na casa dela tentar me explicar. Falei: irmã, eu vim aqui porque houve um mal entendido. Eu falei assim, assim, assim com a presidente da SAF. Ela falou assim: pastor, eu não acredito no senhor. Acabou a conversa. Porque se eu estou me explicando, dizendo o que aconteceu, e a pessoa simplesmente está dizendo que não acredita, o que você faz mais? O que está acontecendo? Essa pessoa tinha um desejo que não foi satisfeito. E todo mundo que se opôs ao desejo dela está sendo julgado. A outra mulher da SAF, eu que não tinha nada a ver com a história, e agora sou acusado de ser mentiroso. Mas isso não é diferente de muito daquilo que a gente faz. Quando o coração está governado pelo desejo. Porque se os desejos controlam o seu coração,
Todo aquele que se colocar como um empecilho para você realizar o que você quer, vai ser julgado. Se você tiver um desejo, e esse desejo estiver submetido a Deus, está aqui, ó. Eu brinco que desejo você precisa segurar com a mão aberta. Está aqui o meu desejo, se alguém tomar, está tudo certo. O problema é quando eu agarro o meu desejo aqui e estou pronto de protegê-lo. E eu vou brigar com qualquer um que quiser tirar isso aqui de mim. Não há problema em desejar coisas. Mas você submete isso a Deus. Se Deus quiser, você terá. Se Deus não quiser, você não terá. E submisso a Deus, você não vai julgar aqueles que aparentemente estão se colocando contra o que você quer. Você vai fazer um juízo caridoso dessas pessoas. Mas não é o que Saul está fazendo. Saul vê o seu reino correr risco. Ele olha para os seus soldados, traidores. Olha para o filho, traidores. Por que ninguém aqui me avisou? Davi está prometendo terra para vocês, não está? Davi está prometendo que vocês vão ser aí capitães do seu exército. É isso que está acontecendo? Juízo atrás de juízo, segundo o seu coração. Mas há mais. Quando o seu coração é governado pelo desejo, você confia somente nas pessoas que falam o que você quer ouvir. Veja se não é assim e veja se não é o que está acontecendo aqui. Saul está acusando seus servos de não o alertarem. E aí então surge em cena mais uma vez o fofoqueiro do capítulo anterior lá, Doeg. Dê uma olhada nos versos 9 e 10. Então respondeu Doeg. Lembra que Doeg estava lá no templo quando Davi se aproximou do sacerdote e pediu pão? E Doeg está lá no canto dele olhando toda a cena acontecer. E Davi fica desconfiado, ressabiado. Mas Doeg está ali? Pois agora Doeg dá o seu relatório. Respondeu Doeg o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Está aqui o relatório de Doeg. Imediatamente, ao ouvir o que Doeg disse, Saul então chama o sacerdote e pede explicações. Na verdade, ele não pede explicações. Ele chama o sacerdote e já faz mais uma acusação direta. Dê uma olhada, versos 11 a 15. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: eis-me aqui, meu senhor. O sacerdote não está entendendo nada do que está acontecendo. Ele está aqui vendido na situação. Então lhe disse Saul, veja que não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma pergunta em forma de afirmação, né? Por que conspiraste contra mim, tu e teu filho e o filho de Jessé? Ele não perguntou assim: olha, o que aconteceu? Eu soube de algo que aconteceu lá no templo, quando Davi esteve lá. Você pode me contar o que está acontecendo? Nada. Ele já chega acusando: por que conspiraste contra mim? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Veja, aconteceu um fato: Davi esteve lá com o sacerdote, houve uma conversa, Doeg disse a versão dele, o sacerdote agora está sendo acusado de conspiração e mais uma vez de estar tramando a morte de Saul. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa?
Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Jamais impute o rei coisa nenhuma ao seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Agora preste atenção, Doeg tem uma narrativa. Ele chama o sacerdote e, baseado na narrativa de Doeg, ele acusa: você está conspirando contra mim. E então Aimeleque vai dizer: não conspirei coisa nenhuma. E ele responde ao rei algumas coisas interessantes. Ele diz que ajudou Davi, porque Davi é genro do rei, porque Davi é um soldado fiel, e porque não era a primeira vez que ele fazia isso. Ele já havia consultado a Deus em favor de Davi. Ele não fez nada diferente do que ele vinha fazendo até então, e ele está estranhando o fato de Saul estar brigando por conta disso. Afinal de contas, ele é genro. Davi é genro de Saul. É o homem que está à frente das batalhas de Saul. Agora lembre aqui que quando Davi chegou lá para Aimeleque, Davi mentiu para Aimeleque. O sacerdote não está sabendo de nada de fato que está acontecendo. Por que você está sozinho aqui, Davi? Porque o rei me mandou numa missão urgente. Eu vim correndo, não deu tempo nem de pegar a espada. Tem pão, tem espada. E Aimeleque está confiando neste homem honrado e fiel, e está fazendo o que ele tem que fazer. Ele age com misericórdia, alimentando Davi e os seus soldados. E eu disse naquela ocasião que eu preguei o texto, que o próprio Jesus vai mostrar que a atitude de Aimeleque foi correta no Novo Testamento, quando ele lembra: vocês lembram que Davi, com fome, entrou e comeu os pães da proposição? Então o que Aimeleque fez não foi pecaminoso, mas a visão que Saul tem disso é totalmente distorcida, porque Saul enxerga a partir do que ele quer, do desejo do seu coração. É por isso que Aimeleque diz aqui: olha, eu não estou sabendo nem muito e nem pouco do que está ocorrendo. Este homem não estava sendo desleal com Saul. Então perceba, há duas versões contadas: há a versão de Doeg, há a versão de Aimeleque. Qual das duas o rei vai dar ouvidos? Só tem uma das duas que está em acordo com o que ele quer, e não é a de Aimeleque, é a de Doeg. Ele dá ouvido àquilo que está em acordo com o que ele quer. Lá no Novo Testamento você vai ter uma exortação de que no fim dos tempos os homens irão se cercar de mestres conforme aquilo que eles querem ouvir. Eles encontrarão, e o tempo todo você vai encontrar coisas assim. Por vezes você tem algum irmão passando algum tipo de dificuldade, que fez algo que ele aparentemente acha que pode ser pecado, e ele vai procurar alguém para aconselhá-lo, mas ele vai escolher muitas vezes a dedo, porque ele não quer alguém que o confronte. Por vezes ele quer alguém que concorde com ele. E aqui Saul tem um homem que está em acordo com a sua narrativa, Doeg, e tem um outro que está contra a sua narrativa, dizendo: tem nada disso, não está acontecendo nada disso. Além do mais, você tem aqui o Doeg, que está aproveitando todo o momento para fazer média com o rei. É isso que Doeg está fazendo. Ele quer bajular Saul. Agora, se Saul quisesse ser justo, se Saul quisesse ser reto no seu julgamento, ele procuraria mais testemunhas, porque ele é o rei, e o rei precisa agir conforme a lei. Dê uma olhada em Deuteronômio 19. Diz assim o verso 15: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Razão de no Novo Testamento
Eu falei na semana passada aqui de Coríntios, né, de como que se exerce a disciplina bíblica entre os presbíteros. Jesus ter dito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome para disciplina, eu ali estou. A lei é clara. O rei passa por cima da lei e dá ouvidos a um homem. É a versão dele contra a versão de Aimeleque. Não há testemunha. Ele não procura averiguar, porque ele está disposto a acreditar na narrativa que está de acordo com o desejo do seu coração. E então algumas lições aqui importantes. Como é que você recebe notícias ou palavras que vão contra aquilo que você deseja? Quando você quer muito alguma coisa e você recebe uma palavra ou sabe de alguma notícia que está contra o que você quer, qual é a sua reação? Você busca ponderar para saber se é verdade, e se for verdade, se adequar a isso, ou você fica bravo, ou você fica irado, ou você toma outras atitudes impiedosas. Como é que você recebe informações acerca de alguém a quem você não é muito afeito? Buscando averiguar a veracidade, ou principalmente quando é algo contra essa pessoa que você não gosta muito, você já toma aquilo como verdade e começa a passar isso para frente, porque o que você quer mesmo é queimar essa pessoa. Isso acontece de montão. E veja, você vai agir de uma ou de outra maneira a partir daquilo que está governando o seu coração. Se Deus e a sua lei governarem o seu coração, você vai buscar saber a verdade. Se o seu coração é dominado por aquilo que você quer, você não está nem aí para a verdade. Você está aí para aquilo que está em acordo com o que você já colocou no seu coração. Você quer ver quando é que acontece muito isso? Aconteceu e acontece até hoje. Notícias sobre político. Já falei aqui que nós estamos numa situação difícil no nosso país. Um presidente terrível. Mas o fato de ter um presidente terrível não isenta aqueles que estão passando notícia falsa sobre o presidente de estarem pecando. Mas tem gente que vê uma notícia, lógico que ele fez isso, e passa para frente. Pode ser a coisa mais descabida do mundo. E não é só sobre o presidente não. Esses dias eu vi uma notícia sobre o Papa. Eu sei que nós cremos na nossa teologia que o Papa é o anticristo. E eu não tenho problema nenhum com essa afirmação. Mas aí você pegar e começar a espalhar notícia falsa sobre o que está hoje assentado lá na cátedra de Roma, é outra coisa diferente. E aí eu vi uma notícia sendo colocada por um amigo meu, inclusive. Eu falei: rapaz, vê esse negócio aí. Esse negócio é mentira, cara. Mas você olha assim, é o Papa? É lógico que ele fez isso. É Lula? É claro que ele fez isso. Ou é alguém que você não gosta muito? Ao passo que quando é alguém que você estima, você quer proteger, você não acredita. Não é assim que nós fazemos juízo, segundo a Escritura. Esse juízo tem a ver com o coração, com aquilo que você quer, com quem você quer defender ou com quem você quer acusar. Mas nós só fazemos estas coisas, defendemos e acusamos, a partir daquilo que a Escritura diz. Porque quem afere o que é errado é a palavra do Senhor Deus. Há algo que você precisa pensar quando você olha para esse texto. Sempre haverá alguém que queira se aproveitar da situação que está ocorrendo, principalmente se ela tiver algo a ganhar com você. Ela vai começar a te bajular. Ela vai começar a contar versões da história que você quer ouvir. Porque ela tem um interesse com você. Ela não quer te desagradar. Cuidado com o bajulador.
Cuidado com aquele a quem você dá ouvidos, porque isso cria aqui um círculo do inferno, que se retroalimenta. Quer ver? Você tem uma pessoa dominada por um desejo do coração, que quer ouvir determinada informação. Você tem do outro lado alguém que deseja em seu coração ser beneficiado por essa pessoa. Então esse procura esse segundo para ouvir o que quer, e este fala o que esse quer ouvir, porque ele também quer levar vantagem. Está todo mundo aqui agindo de acordo com o que quer no seu coração. Esse ciclo é terrível, mas veja se não é isso que acontece nas seitas aí pseudo-cristãs. Você tem um monte de gente querendo ouvir coisa boa, e eles vão se cercar de líderes que querem ganhar dinheiro, e eles vão falar o que as pessoas querem ouvir, porque senão as pessoas vão embora. E então cria-se o círculo aí que vai se retroalimentando. Eu vou à igreja, ouço uma palavra que eu gosto, dou o dinheiro que a pessoa quer, e isso continua ad infinito, até que Deus converta alguém e traga a verdade. Cuidado com aqueles a quem você está dando ouvido, porque desejos podem levar você a confiar na pessoa ou na informação errada. Saul está aqui diante de duas informações. Ele não procura averiguar, ele abraça aquela que tem a ver com o que ele quer. Quando você é governado pelo seu desejo, você confia somente naqueles que falam o que você quer ouvir. E por último, quando você tem o seu coração governado por desejos, você pune aqueles que você entende ser opositor seu. Diante da resposta de Aimeleque, que não somente ia contra aquilo que Saul desejava, mas também repreendia o rei. Porque veja, quando Aimeleque diz: eu não sei de nada, eu sou inocente, eu não fiz o que Doeg está dizendo, eu não sei nem muito nem pouco, mas ao mesmo tempo ele diz: Davi é honesto, Davi é fiel, Davi é genro do rei, que homem há tão honrado contra Davi? Ele está repreendendo Saul, dizendo assim: por que você está fazendo isso com Davi? O que Davi fez para você agir dessa forma com ele? Então Aimeleque, ele não casa com o que Saul quer, e ele repreende a Saul. Sabe qual é o resultado disso? Saul decreta uma chacina, verso 16. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa do teu pai. Um coração governado por desejos não quer saber do que é reto. Ele é um tirano. Ele julga segundo a sua lei, e não importa se ele está fazendo injustiça, porque na cabeça dele está protegendo aquilo que ele tanto ama. No caso de Saul, o seu desejo de continuar no reinado. Morrerás tu e toda a casa do teu pai. Mas eu quero que você lembre aqui da providência de Deus e da soberania de Deus, porque toda essa história está ocorrendo. Os homens estão pecando, os homens estão agindo segundo o desejo dos seus corações, e Deus soberanamente está cumprindo o seu decreto, o seu plano, porque tudo o que está acontecendo aqui é Deus em sua providência, usando o ato mau de Saul para punir a família de Eli. Porque pode ser que nessa altura do livro você já tenha esquecido disso, mas eu quero te lembrar. Volta lá em 1 Samuel 2. No começo do livro, Davi aqui nem apareceu ainda. Você só tem Samuel, que será levantado como um sacerdote no lugar da terrível família de Eli. Você tem Deus falando algumas coisas para esta família. Capítulo 2, veja o verso de número 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel:
Na verdade, dissera eu que a tua casa, de Eli, e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Quem está executando esse juízo é Saul. Saul está agindo conforme o seu coração. Ele está com ódio dos sacerdotes. Ele entende que os sacerdotes estão todos contra ele. Ele comete a chacina. E Deus Santo, soberano, usa tudo isso para cumprir o propósito dele. Deus é soberano. Os homens são responsáveis. E Saul é culpado dessa chacina. A despeito de Deus está executando o seu juízo contra a casa de Eli. Nunca perca isso de vista. Porque por vezes as pessoas acham assim, não, Deus decreta tudo e tudo vai acontecer segundo a vontade de Deus. Verdade, vai mesmo. Mas não pense que Deus coloca maldade no seu coração para você fazer o que é errado. Você faz porque você quer. Você faz porque você deixa os desejos tomarem conta do seu coração. E você quer fazer mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Deus está governando e soberanamente Ele está dirigindo a história. E então Saul dá uma ordem aos guardas. Mas os guardas, perceba, não ousam estender a mão contra os sacerdotes. Verso 17. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Veja que está no decreto de Deus que essa família irá morrer, mas você tem homens piedosos que não vão executar esse juízo. Quem vai executar é aquele que tem o seu coração maligno. E Deus usa isso também. Mas você vê piedade aqui nestes homens. Sabe quem é que vai executar o trabalho? Mais uma vez, o bajulador. Doeg, mais uma vez, vai entrar em cena. Dê uma olhada no versículo 18. Então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio da espada homens e mulheres, e meninos, e crianças de peito, e bois, e jumentos, e ovelhas. Saul está aqui pautado pelo desejo do seu coração, em vez da glória de Deus. E então ele acusa, ele julga, ele condena, ele executa o juízo, pecando assim contra o Senhor, pecando contra os sacerdotes. Quem não está com Saul, quem não está em acordo com os planos de Saul, é eliminado. Meus irmãos, é isso que vai acontecer quando o seu coração for dominado por desejos. E por vezes os crentes se enganam. Eu falei na semana passada, né? Alguns vão dizer assim: eu nunca faria o que Saul fez, pegar uma lança e arremessar contra o filho. Eu não faria isso. Não duvide do que você pode fazer caso o Senhor retire a sua mão de você.
e deixe você entregue ao seu próprio coração. Se nós não fazemos coisas terríveis, não é porque nós somos melhores do que outros pecadores. É graça de Deus, é misericórdia do Senhor, é o sustento do Senhor na sua vida. Até mesmo bons desejos, meus irmãos, quando governam o coração, vão levar você a pecar. Porque você vai ver, vai enxergar aqueles que se colocam entre você e os seus desejos como seus opositores, como inimigos, ainda que sejam os seus parentes, ainda que seja o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido, ainda que seja o filho, os pais, os irmãos da igreja. Quantas vezes brigas tolas acontecem por causa de coisas tolas dentro de casa? O marido quer uma coisa, a esposa não quer, briga. A esposa quer uma coisa, o marido não quer, briga. E quando você vai parar para pensar, por que eu briguei por uma besteira dessa? Porque naquele momento aquilo era muito importante para você. Seja ficar descansando em vez de ir fazer compra, jogar uma partida de futebol, sair com as amigas, qualquer coisa, besta. Mas que toma um volume tão grande, que você começa agora a brigar por causa disso. E quando alguém não concorda com você, e é seu inimigo, você julga, você então para de falar com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu irmão da igreja. E quando você para de falar com alguém, isso é uma mensagem: você não é digno de eu falar com você, vou te dar um castigo, vou te dar um gelo. Tudo isso é pecado, meus irmãos. Imagine alguém que almeja um cargo na igreja, e a Bíblia diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa almeja. Então não há problema algum da pessoa almejar ser pastor, ser presbítero, mas então a pessoa está cheia desse desejo no coração, que é um bom desejo, e agora levantou alguém na igreja que disse: eu acho que você não é vocacionado não. Eu não vejo em você qualificações bíblicas. Veja, a pessoa não está contra você, ela só está fazendo uma leitura daquilo que a Bíblia diz. E a pessoa que está ali almejando o episcopado, em vez de se avaliar, será que tem alguma razão nisso? Deixa eu ver no que eu estou falhando aqui na qualificação bíblica. Ela fica com raiva da pessoa. O desejo bom do episcopado se tornou um mau desejo, que leva você agora a pecar. E você pode cometer vários pecados. Você pode fofocar sobre essas pessoas, porque a fofoca procede também de frustração por não ter o desejo realizado. Você começa a falar mal daquela pessoa para todos, às vezes até com uma capa de piedade. Olha, eu queria que você orasse por isso. Pelo quê? Fulano da igreja, ele é terrível. Começa a falar mal. Começou bem aqui com a piedade. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Você não queria orar coisa nenhuma, você só queria falar mal do outro. Isso é pecado. E isso acontece porque você está deixando o desejo governar o seu coração. Muitos pecados serão cometidos quando o seu coração for governado por desejos, em vez de ser governado pelo Senhor. Então tenha muito cuidado com isso. Não há nenhum problema em desejar aquilo que é lícito. Paulo diz isso: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Quando algo lícito domina o seu coração, vira um ídolo. O que o texto então ensina? O texto ensina o que ocorre quando os desejos governam o seu coração. Você começa a julgar aqueles que não estão agindo de acordo com o que você quer. Você confia apenas naqueles que falam o que você quer ouvir. Você pune aqueles que você está entendendo ser seus opositores. Firmado no Senhor Jesus Cristo, com o coração governado por Cristo,
você irá julgar segundo a reta justiça. O que não ocorreu com Jesus. Jesus foi julgado a partir de falso testemunho. E ele se submete a ser julgado a partir de falso testemunho, para que você seja liberto do pecado. E você não faça isso. Você não leve em conta afirmações falsas, que tem a ver com aquilo que você deseja, porque muitas vezes o seu coração irá te enganar. Se o seu coração for governado por Cristo, você vai avaliar tudo aquilo que você ouve a partir da palavra de Deus, e vai dar ouvidos à palavra de Deus, mesmo quando isso for contrário àquilo que você está desejando. Você vai abrir mão da sua vida em favor do Senhor Jesus Cristo. E ainda que você esteja sofrendo injustiça, você se entregará ao justo juiz, que promete que no devido tempo irá punir de forma correta e de forma justa. Nesse capítulo você percebe, meus irmãos, a imperfeição dos homens. O rei Saul está sendo rejeitado pelo Senhor como rei, será deposto do trono. Ele não é um bom rei. A família de sacerdotes infiéis está sendo punida, está sendo castigada. Mas virá um juiz reto, um rei perfeito, um sacerdote perfeito, que intercede pelo seu povo todos os dias. Deus está aqui mais uma vez preservando Davi, de onde virá não somente o rei, mas o sacerdote perfeitos. Porque onde os homens falham, Jesus sempre será bem sucedido. Como Rei Supremo, é Ele quem deve governar o seu coração. Como sacerdote perfeito, é Ele que intercede por você continuamente. Então, quando você deixar o seu coração ser dominado por desejos e pecar, volte-se àquele que está diante do Pai e que intercede por sua vida. Ele é rico em perdoar. Você não precisa ser governado por desejos. Cristo já te libertou do pecado. Você não precisa ficar amargurado quando pecar. Cristo já se deu por você. E Ele continua intercedendo a cada dia, santificando a sua vida, até aquele dia em que você será apresentado perfeito, juntamente com toda a igreja, sem mácula e nem ruga no dia final, para a glória do Pai.